Sobre os impasses na guerra no Oriente Médio, a gente conversa agora com a Mariana Calil, professora de Geopolítica da Escola Superior de Guerra. Mariana, muito obrigada por nos atender. Um ótimo dia. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui. Obrigada por me receber. Vamos lá, Mariana, falar um pouquinho sobre o que essa visita de Trump à China representa para a guerra no Oriente Médio. Em declarações à imprensa durante a viagem de volta a Washington, Trump disse que o Xi Jinping gostaria da reabertura do Estreito de Hormuz, como falávamos, que concorda que o Irã não deve desenvolver armas nucleares. Mas essas declarações já tinham sido feitas pela China anteriormente. A própria CNN Internacional destaca esse ponto. No fim das contas, Mariana, o que Trump conseguiu com a China no que se refere à guerra no Oriente Médio? As expectativas foram frustradas? Me parece que o que aconteceu na reunião entre o Xi Jinping e entre o Trump, em geral, foi uma acomodação. Foi um momento em que o Xi Jinping denomina de estabilidade estratégica, né? Que talvez seja uma tentativa aí de o Xi Jinping estabelecer qual foi o resultado da reunião, mas o fato é que não houve uma modificação muito grande daquilo que a China já se posicionava e daquilo de como os Estados Unidos já se posicionavam antes. Há uma concordância a respeito do programa nuclear, que não deve ser bélico do Irã, mas não há uma concordância a respeito do programa nuclear para fins pacíficos, em que a China acredita que deve haver e o Irã tem direito de ter um programa nuclear para fins pacíficos, e os Estados Unidos não acreditam que o Irã poderia desenvolver esse programa nuclear somente para fins pacíficos. Inclusive, a gente fala sobre a questão do Estreito de Hormuz, né, Mariana, que está aí em meio a essas negociações como um tema central das conversas entre Trump e Xi Jinping. Quando a gente fala do fechamento dessa importante rota marítima, a gente está falando de impacto nos preços, de inflação no mundo e aí em especial nos Estados Unidos. Por mais que hoje o fluxo seja retomado, há uma demora para essa normalização. E por que eu falo principalmente para os Estados Unidos? Temos eleições de meio de mandato nesse ano. Em que medida o fechamento de Hormuz e as eleições para renovar o Congresso americano pressionam Trump a tomar logo uma decisão sobre o conflito? As eleições de meio termo nos Estados Unidos são um dos motivos pelos quais os especialistas têm dificuldade de entender o porquê do Trump ter começado a guerra quando começou. Isso faz com que os especialistas cogitem, por exemplo, que o Netanyahu tenha pressionado o Trump para começar naquele momento, ou que o Netanyahu ia fazer algo e aí o Trump então não se viu sem saída e resolveu fazer junto. Mas o fato é que a inflação numa democracia tem muito mais impacto sobre as eleições do que em países que não são democráticos. Então, na China vai ter muito menos impacto do que nos Estados Unidos, sobretudo no curto prazo, no curtíssimo prazo, que é o caso das eleições de meio termo. Isso, sem dúvida, pressiona muito o Trump, mas pela parte do eleitorado mais ideologizado, eu não sei até que ponto, de fato, há um impacto sobre a popularidade do Trump a respeito dessa inflação e dessa subida de preços em geral, né? Affordability, que eles chamam, né? Essa possibilidade dessa capacidade de compra da população. Mas o fato é que a popularidade do Trump está muito baixa e a gente vai ver qual o impacto que isso tem nas eleições de meio termo, porque os Estados Unidos não são uma democracia em que todos são obrigados a votar. Então, aqueles que têm uma posição mais ideologizada provavelmente vão votar. E aqueles que não têm uma posição mais ideologizada, a gente não sabe se vão, de fato, votar e se de fato chegou um ponto de mudança para eles em termos de aguentar aquilo que o regime ou que o governo de Trump está adotando como política e estabelecendo como consequências para a população. Mariana, enquanto a gente conversa, a gente inclusive recuperou aí imagens de Vladimir Putin ao lado de Xi Jinping. A gente está falando de dois países aliados e dois países que são aliados ao Irã. Teremos Putin e Xi reunidos na China na próxima semana. O quão simbólico é esse encontro quando a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente depois que Trump acabou de deixar a China? Sem dúvida, me parece um momento, mais uma vez, de demonstrar para o Trump que a China ela vai acomodar com os Estados Unidos, ela tem interesse em ter uma estabilidade estratégica com os Estados Unidos, mas ela não vai deixar de ser autônoma em sua política externa. Ela não vai se alinhar aos Estados Unidos, ela vai se comportar
em relação aos Estados Unidos como uma igual. Então, a gente tem uma proposta aí de um mundo, no mínimo, bipolar e possivelmente multipolar, né? Com os Estados Unidos e a China polarizando de um lado, mas também outras grandes potências tendo oportunidade de agir de forma decisiva no cenário internacional, com uma distribuição de poder multipolar, portanto, não somente bipolar. Mas, sem dúvida, o que a gente vê na cúpula entre o Xi Jinping e o Trump é que as circunstâncias e as pompas que são trazidas para o Trump fazem com que a gente reconheça que haja uma certa deferência da China em relação aos Estados Unidos, nesse momento, que não foi necessariamente a abordagem que aconteceu anteriormente no governo Biden, por exemplo. E a gente vai olhar e vai analisar quais vão ser as pompas e as circunstâncias que vão ser oferecidas ao Putin, né? Que é um aliado, que a demonstração de apreço não precisa ser tão grande, pode ser menor exatamente porque é um aliado e é uma conversa mais trivial. Porém, seria simbólico se as pompas e as circunstâncias forem, de fato, diminuídas em relação ao Putin. Marina Calil, nessa conversa aqui com a gente, ela é professora de Geopolítica da Escola Superior de Guerra. Marina, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada.